E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 4, Antropologia Teológica, a Queda do Homem. Tá? É um assunto que tem relação com a primeira aula, mas é uma coisa mais teológica, vamos dizer assim, né? É óbvio, a outra também era teológica, mas essa é uma questão que envolve muito o relacionamento do homem com a mulher diante de Deus, né? E Deus. Esse quadro aí é um quadro muito bonito de Thomas Cole, que significa a expulsão do Jardim do Éden. Muito bonito, tá? Ele tem vários quadros belíssimos, se você puder pesquisar Thomas, né? Thomas, Cole, que seria Cole, tá? E é muito lindo as figuras que ele tem, isso aqui é muito bom, dá até para você colocar no wallpaper, no papel de parede, no seu celular, no seu computador, desktop, computador de mesa, ou até mesmo mandar imprimir e colocar no seu quarto, vai ficar uma coisa muito bonita. Se você perceber bem aqui, ó, Adão e Eva, ele desenha toda a paisagem, bem aqui está Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden. Muito incrível esse quadro, gente. Bom, e a gente vai tratar justamente sobre isso hoje. Nós vimos na aula passada que tanto o homem quanto a mulher foram criados iguais diante de Deus, essencialmente iguais, não há diferença entre homem e mulher, essencialmente falando, ambos são imagem e semelhança de Deus, mas existem características diferentes, né? Qualidades que se destacam um pouco mais na mulher, outras que se destacam um pouco mais no homem, e digamos assim, essas qualidades, essas características, elas se complementam. Mas não é só isso que aparece, né? Muitas vezes nós temos coisas ruins, não somente na questão do homem e mulher como indivíduos, mas na humanidade em si. Nós temos maldade, nós temos crimes, nós temos morte. E por que isso acontece? Né? Por que acontecem essas características? Por que existem essas características más? Será que foi assim que Deus nos criou? Certamente que não, mas existem essas características. E isso se dá pelo fato de nós vivermos em um mundo caído. Mas por quê? E aí é que está. Segundo a Bíblia, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem, lá em Gênesis, né, e eles experimentam o mal, eles conhecem o mal, mas esse conhecer o mal é um conhecimento experimental, porque eles desobedeceram a Deus, eles fizeram algo que é mal, tá? E acabam, né, e isso trouxe consequências, né? Às vezes as pessoas pensam, quando elas leem a história bíblica, que tinha alguma coisa no fruto, né, alguma energia cósmica no fruto que fez com que eles, né, Adão se tornasse mal, mas na verdade não é isso, foi o fato dele desobedecer a Deus, né, o fato dele desobedecer a lei de Deus, aquilo que Deus tinha falado para ele, né? O que Deus disse? Não coma. O que Adão fez? Comeu. O que Eva fez? Comeu, e depois Adão. Isso trouxe consequências para a vida de homens e mulheres. Mas eu gostaria de ver as consequências diante de Deus nessa aula. Tá? Isso aqui pode servir também para a prova, hein? Pode vir a pergunta de prova isso aqui. Quais foram as consequências do pecado de Adão? Porque através do pecado de Adão, o mal entra no mundo e, como consequência, a morte. A morte, digamos assim, é o inimigo, né, mortal do homem. Mas, né, por que isso? Por que isso acontece? Né? Porque Adão, ele peca, ele conhece o mal, ele se torna um rebelde, ele se torna alguém mau, ele faz algo mal, né, que foi desobedecer a Deus. Essa que é a grande questão. Ele foi tentado e desobedeceu. Assim, quer dizer, ele não foi tentado. A Bíblia diz nem que ele foi tentado, mas ele acabou fazendo de vontade própria e acabou desobedecendo a Deus, né? E isso trouxe consequências, segundo a Bíblia, para toda a humanidade, porque todos nós somos filhos de Adão. Então, todos nós experimentamos o pecado, nós somos pecadores e morte. Mas aí como é que fica? Quais foram as consequências do pecado de Adão? Isso afetou todos nós, tá? Não somente Adão, mas todos nós. Morte física, né? O homem experimentaria a separação entre alma e corpo, a nossa parte material se separa da parte física,
né? E essa parte física, porque essa parte física ela vai se decaindo, vai se destruindo cada vez mais, na medida que nós envelhecemos cada vez mais, né? Ele vai se, é como se o nosso corpo passasse por corrupção, né? Não tem aquele alimento quando ele é exposto, né? Ele se torna maduro, mas depois de um tempo ele acaba ele é exposto a várias coisas, ele acaba exposto à corrupção e vai se corrompendo até acabar. De certa forma é o nosso corpo também, né? Mas nós experimentamos morte espiritual, e essa nós vamos dizer assim, nós nascemos a Bíblia diz que nós nascemos mortos em delitos e pecados. E o que é isso? O homem experimentar a separação entre ele e Deus. Nós não temos aquela coisa de, ainda que a pessoa pode até saber que tem um Deus, né? Ela tem aquela consciência, ela tem aquela noção, pode até ter certa simpatia, mas ela não tem aquela vontade de se relacionar com Deus, simplesmente. Né? Por quê? Porque há uma separação, há uma morte espiritual devido à rebeldia, devido ao pecado. Né? E, por fim, tem a morte eterna. Né? Essa morte eterna que seria a separação definitiva. Né? Adão experimentaria isso. A separação definitiva entre ele e Deus através da condenação eterna, da morte eterna, né? Uma condenação, inferno, vamos dizer assim, né? Claro que teologicamente há toda uma questão aí que não é simples, não somente o inferno no sentido de separar o corpo da alma, mas também a condenação no juízo final. Mas isso a gente vai ver com calma depois. O importante é que você entenda isso aqui, tá? A morte física, a morte espiritual, a morte eterna. E é interessante que, né, quando Deus fala com Adão, ele diz o seguinte, né? No dia em que comerdes, não coma desse fruto, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Na língua hebraica, eu já nunca parei para ler, né, para verificar se é exatamente isso, mas já vi vários teólogos, né, estudiosos falando que diz assim: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E certamente morrerás pode ser traduzido como morto morrerás. Ou seja, a morte para Adão começou logo quando ele desobedeceu, porque ele se tornou mau, ele se tornou rebelde, então ele se afasta de Deus. Tanto que logo depois, quando Deus vai tentar falar com ele, o que ele faz? Ele tenta se esconder. Ele tenta se esconder de Deus, ele não quer conversar com Deus, porque ele tem vergonha, ele tem medo. Né? E nós nascemos desse jeito, né? Não querendo saber de Deus, assim como nosso pai Adão. Né? Rebeldes e desobedientes. Então ele já estava morto ali espiritualmente. Mas Deus foi atrás dele e você tem que ler a história para ver. Apesar de haver essa expulsão do jardim do Éden, né? Do Éden, na verdade, né? Porque tem um Éden e um jardim do Éden, ali do paraíso. Apesar de haver essa expulsão, Deus ele não... na verdade, Deus expulsa Adão, né, e Eva do tudo ali, do paraíso. E devido a isso, as coisas se tornam, né, sofríveis para Adão e para Eva também. Mas é interessante que mesmo diante de tudo isso, Deus ele não abandona. Se você for ler a história bíblica, Deus ele não abandona o ser humano. Ele não deixa o ser humano para lá. Ele busca se reconciliar com Adão e com os filhos de Adão. E é interessante que Adão ele realmente é reconciliado com Deus. A gente pode deduzir isso pelo que acontece depois. Mas os filhos de Adão, né? Deus vai buscar se relacionar com os filhos de Adão e vai buscar adotar o homem novamente, né? O homem se pertence a ele num relacionamento, né? E isso é possível, segundo a Bíblia, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro nos trouxe morte, mas o segundo nos traz vida e vida eterna. Então, para fechar, quais foram as consequências do pecado de Adão? Morte física, morte espiritual e morte eterna. E o pecado está no mundo, mas Deus não abandona o ser humano ao pecado. Ele sempre busca novamente ter um relacionamento com o ser humano, ele busca... ele não abandona, Deus não nos abandona. Essa que é a grande questão. A maior manifestação, segundo a Bíblia, do amor de Deus é quando ele envia Jesus Cristo para ser o nosso representante. Adão foi o nosso primeiro representante, Jesus Cristo é o último Adão, é o segundo Adão, e traz vida eterna a todos aqueles que estão
nele, que creem nele, né? E aí nós nos tornamos filhos de Deus para sempre. Isso aqui é importante de se dizer. Mas e as consequências para homens e mulheres? Isso aí nós vamos ver, tá, na próxima aula, de maneira, né, homem e mulher, o homem e a mulher de maneira individual, que além das características boas, há também, devido à queda de Adão, as características más. É por isso que eu não podia sair de uma e entrar logo em outra. A gente precisava conversar mais um pouco e eu precisava justamente explicar isso, ok? Devido ao pecado de Adão, a desobediência de Adão, o mal entrou no mundo, né? O pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. Paulo fala acerca disso lá na Bíblia, em Romanos. Se você for ler São Paulo, né? Paulo ele fala acerca disso. O salário do pecado é a morte. Se você comete um pecado, o que você vai receber em troca é a morte. E a morte passou para todos os homens, né? Porque todos pecaram. E nós somos pecadores, então nós vamos, né? O salário do nosso pecado é a morte. Mas aí Paulo continua, mas o dom da vida eterna, né? Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Veio através de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre todos os que creem nele. E isso é algo que a gente vai abordar mais lá na frente. Mas essa é a visão do homem, do ser humano, segundo a visão cristã, judaico-cristã. E muçulmana também é bem parecida, tá? Com essa perspectiva. Só que o muçulmano tem outras diferenças aí, até porque eles enfim, têm a sua teologia própria. Mas assim, essa perspectiva do ser humano, essa questão das origens do mal, como ela é apresentada como uma transgressão a Deus, essa rebeldia contra Deus, é a origem do mal, de tudo que existe no mundo, ela é encontrada singularmente na visão cristã. Ok? Bom, essa foi uma aula curta, porém objetiva. Dê uma olhada eu acho que importante, muito importante também, dê uma olhada no Google, esse mecanismo de pesquisa, e verifique lá Thomas Cole, né? E aí você vai ver várias pinturas lindas que ele fez. Tá bom? Forte abraço, memorize isso aí. E em breve também vou colocar alguns vídeos para ilustrar essas questões no link da plataforma, tá bom? Muito bem, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.